E aqui está um dos maiores erros que podemos cometer, é de querer e ouvirmos apenas o que queremos. Você tem que entender, querido, que você precisa ouvir o que necessita ouvir. Inscreva-se em nosso canal e seja abençoado diariamente com trechos de pregações. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 9, algo muito interessante acontece e eu acho legal compartilharmos aqui. Leia comigo aí no multimídia, vamos lá? Juntos. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Com quem que Deus está falando, gente? Adão. Ótimo. Em qual situação? Após o pecado. Você já parou para pensar que é um tanto assim estranho Deus perguntar onde você está? Porque num primeiro momento a impressão é de que Deus está procurando Adão. Mas se Deus estivesse procurando Adão, não teria dito a Adão onde você está. Então, como é que pode o Senhor do Universo, aquele que é onisciente porque sabe de todas as coisas, não saber onde está Adão? Então, quando Deus perguntar para você onde você está, Ele não está falando do teu lugar geográfico. É para sinalizar a você que você está perdido. Vou repetir. Dessa vez a turma de cá. Aqui a turma ainda balançou a cabeça, aqui ficou mais ou menos. Quando você ouvir esta pergunta da parte de Deus, onde você está? Não é porque Ele está te procurando, Ele já está sinalizando para você que você está perdido. Algo havia acontecido na vida de Adão, e o que foi quebrado foi a intimidade do relacionamento. Porque para isso fomos chamados, criados, planejados. Deus, Ele não vem criar a humanidade para servi-lo como escravo. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança para compartilhar da sua glória, seu poder, de quem Ele é. E por isso a imagem e semelhança dEle fomos criados. Se você olhar para o início de Gênesis, você percebe que ele vinha na viração do dia ter comunhão com Adão. E aí, Adão, como é que foi o dia? Está tudo bem contigo? E aí a Eva, maravilhoso, mas não havia pecado, havia um dispositivo, porque se Deus deu ao homem o livre-arbítrio, você precisa de um dispositivo de escolha, sim ou não? E tinha uma árvore, e Deus fala: você come de todas as árvores, de todos, mas aquele fruto você não pode comer. Combinado? Combinado. O pecado de Adão foi a desobediência, esse foi o dispositivo. Eu te pergunto, qual que é a essência de todos os pecados da humanidade? Errar o alvo. E erramos o alvo quando não obedecemos. Há um desejo, um planejamento, um sonho. Há um caráter do coração do pai que quer ver o filho fluindo, avançando. Mas quando não ouvimos, desobedecemos, colhemos de forma terrível o que plantamos fora da obediência. É o que acontece com Adão. Então, assim que o pecado entrou na humanidade, instantaneamente algo acontece. Aconteceu um negócio muito terrível: morte espiritual. Quem se lembra do que Deus disse a Adão quando falando que não poderia comer do fruto? Certamente morrerás. Gostei, parabéns. Essa palavra no hebraico é mut tamut, que é traduzido para o português como certamente morrerás, como ênfase. Mas literalmente, uma tradução literal é: morrendo, morrerás. Quando Adão permite o pecado entrar na sua vida, uma morte instantânea aconteceu. Que morte foi essa? Espiritual. Ele perde a comunhão com Deus, porque Deus é santo, perfeito, é luz, e não há interação da luz com as trevas. Você já viu luz se misturar com trevas? Não tem como. Deus não se mistura. Então uma comunhão íntima não pode acontecer por conta do pecado da humanidade. Primeira morte, espiritual.
Então Deus, eu acredito inclusive antes do pecado, numa teofania, uma manifestação corpórea de Deus, tendo comunhão com Adão, mas agora, quando o pecado, inclusive Adão e Eva, esconderam-se, porque estão percebendo coisas que antes não percebiam. Sua inocência foi embora. Eles não veem a Deus, eles ouvem a voz de Deus, perguntando onde estão. Uau! Eu estou aqui para te falar algo sério. Tem gente da mesma forma dentro da igreja. Já pensou Adão respondendo, onde eu estou? O senhor está falando comigo? Eu estou aqui, eu estou no lugar onde o senhor me deixou, estou no jardim. Mas eu não estou perguntando do seu espaço, da sua localização geográfica, eu estou falando do teu coração. Porque não tem mais comunhão, perdeu, quebrou. Tem gente que está dentro da igreja, mas até agora, tem gente que, poxa vida, tomou a decisão, tomou banho, espero que tenha tomado banho, se trocou, veio para cá, pegou fila de carro para chegar, pegou fila para poder entrar, sentou, ouviu, assistiu, e está ouvindo de Deus. Onde você está? Falou, estou aqui na igreja, você não está vendo que eu estou aqui? Até a ceia eu tomei. Falou, não, tudo isso eu sei que você fez, mas até agora você não me adorou. Porque adoração não é só estar presente. Jesus inclusive disse para a samaritana, vai chegar o tempo, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em... E não é uma religião onde você, pela tua manifestação presencial, se faz adorador. Tem gente que está na internet, num leito de hospital, assistindo pelo celular. Tem gente que está em casa, na TV. Tem gente que está em algum canto ali. E estão adorando de verdade, porque tem a ver com a conexão do coração no relacionamento de intimidade com o Pai. Quem está entendendo isso? Isso é profundo, hein? Então, papai está perguntando para muitos hoje aqui, onde você está? Onde você está? Pois é, tem um chamado. Dentre esta palavra transformadora do chamado, eu vejo 3 de forma muito especial. E a primeira delas é que existe um chamado ao arrependimento. Se você prestar atenção no Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 27. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e lhe disse, siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus, verso 30, e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Diga arrependimento. Aperta o cinto que agora vem uma forte aqui. Você entendeu o que está acontecendo ou não? Tem uma festa rolando. E quem está bancando é Mateus. O Levi, que escreve o Evangelho de Mateus. Está bancando a festa. Tem bastante gente ali. Os fariseus, os mestres, os doutores da lei, da teologia, eles começam a olhar para aquilo e falar, não é possível. Como é que pode se relacionar com pecadores? Aí Jesus, conhecendo o coração, inclusive ouvindo essa murmuração, Jesus se manifesta e diz, ei, eu não vim chamar os justos, eu vim atrás dos pecadores. O doente precisa de médico, correto? Mas quem é são não precisa. Nessa hora, você percebe que a discussão acaba, porque talvez os fariseus ouviram o que eles queriam ouvir, e aqui está um dos maiores perigos que podemos
cometer erros que podemos cometer é de querer e ouvirmos apenas o que queremos. Você tem que entender, querido, que você precisa ouvir o que necessita ouvir. E desta forma, os fariseus estão escutando que os sãos não precisam de médicos, e eles se consideravam o quê? Justos. Então, na cabeça dos fariseus, Jesus está me elogiando, pelo menos ele me reconhece, porque eu sou uma pessoa assim, fantástica, fora da curva, além de qualquer suspeita. A discussão até para por ali. Mal sabia eles que logo em seguida, tempos depois, Jesus mandaria uma assim, ó, raça de víboras, sepulcros caiados. Jesus não estava falando que os fariseus eram justos, muito pelo contrário, porque quando vamos para a apologia da graça, que Paulo escreve na carta aos crentes em Roma, que é a carta aos romanos, queridos, ali você começa a entender que não há um justo sequer. Todos foram destituídos da graça por conta do pecado que entrou na humanidade. Você, eu, todos nós somos filhos de Adão, do nosso pai Adão, da nossa mãe Eva. Já nascemos com uma natureza pecaminosa. Destituídos fomos da graça de Deus. Nós precisamos de reconciliação. Diga, reconciliação. E para reconciliarmos-nos com o Senhor, precisamos de ouvir o chamado ao arrependimento. E enquanto você ficar batendo no peito, se achando bom, porque eu não sei o quê, eu faço e aconteço, eu não sou perfeito, mas também não sou como aquele publicano pecador, eu não sou perfeito, mas também nunca traí minha mulher, eu não sou perfeito, mas meu nome não está no Serasa, eu não sou perfeito, mais, meu irmão, tu está mais parecido com um fariseu do que com aqueles que estavam celebrando com Jesus. Escolha quem você quer ser na história: o perfeitinho, o cheio de razão, o doutor teologia que sabe mais que todo mundo, ou aquele que só ouviu um chamado dizendo, me segue, e seguiu, porque reconhece em Jesus a soberania dele. É Senhor, é Senhor, e se ele está me chamando, eu confio que todo o demais está resolvido. Há um chamado ao arrependimento nessa noite aqui. Eu não conheço todos aqui, obviamente. Eu não consigo enxergar todos, obviamente, no detalhe da afeição. Não dá. Mas você não passa desapercebido aos olhos do Pai. Ele sabe de cada um, desde os que estão aqui à frente e desde aquele que sentou lá no fundo. Tipo assim, deixa eu ficar no meu cantinho aqui. Aí o pregador não mexe comigo. O pastor é engraçadinho, de vez em quando ele aponta, fica mexendo com o pessoal na frente, vou lá no fundo, ele me erra. Eu posso te errar, mas o Senhor já te acertou em cheio. Você não está aqui por acaso. Talvez as pessoas estão agora no café porque não coube aqui, tem pessoas sentadas no chão e tem uma turma ali fora assistindo, fala assim, eu queria tanto estar lá dentro. Eu não consigo ver o teu rosto, você me vê pela TV, eu não te vejo, mas deixa eu te dizer algo, o Senhor te vê. O El Roi te vê. E sabe quem é que lança essa palavra? Sabe quem é que declara essa característica do Deus que vê? Aquela que não era escolhida, a concubina de Sara. A mãe de quem? A mãe do Ismael. Do filho que o Abraão mandou embora, porque a Sara não queria que ficasse, porque o filho da promessa chegou. A mulher que foi, e o Abraão disse que Deus seja contigo, mas eu preciso obedecer. E
não tem espaço para você, não tem espaço para Ismael. Meu Deus, que situação. Pois é. Você estava aqui quando eu falei que não existe como fugir da colheita? Ou paga agora ou paga depois. Quando que Deus mandou ele fazer filho com a concubina? Ou paga agora ou paga depois. Agora ele está vendo o filho ir embora. Essa mulher está sozinha, no meio do nada. E o Ismael está chorando, de fome e sede. E é nessa situação que essa mulher manda um El Roi, o Deus que me vê. Porque Deus a enxergou, Deus supriu, Deus guardou. E está aqui, tem muito descendente de árabe hoje aqui para comprovar que Deus assistiu. Porque tu é descendente de Ismael, se você não sabe. Porque Deus viu aquela mulher que estava só, que estava abandonada. Então não interessa se você está aqui, está na última, está no café, ou está do outro lado do mundo me assistindo. Há um chamado de Deus para você hoje, ao arrependimento. Essa é a chave, esse é o caminho. Tudo começa aqui. Isso é muito forte.